Muito bem, chegamos na lição de número 9 com o título Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta muito importante e que você deve compreender em seu coração. Quem é o Espírito Santo? Então você vai responder, professor, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Alguém vai te perguntar, por que terceira pessoa? Porque o Senhor Jesus Cristo mandou ensinar e batizar. E ele disse assim, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus deu a nomenclatura dizendo Pai, Filho e Espírito Santo, então usa-se dizer que o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então nós cremos em um único Deus eternamente subsistente em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós já citamos em aulas anteriores que quando a Bíblia fala do nosso Deus sendo o único Senhor, a palavra ali é Ixad, que significa do hebraico é unidade composta. Na nossa língua portuguesa temos dificuldade de entender o Deus trino, porque na nossa língua portuguesa quando você fala um e fala único, significa realmente um. Mas se você falar que alguém tem apenas um filho, você vai usar a palavra um. E se você vai falar que na igreja tem um conjunto de jovens, você usa a mesma palavra um. No hebraico já não é dessa forma. Para a pessoa que tem um único filho, é usada a palavra Ixad. E para a pessoa, quando você vai falar um conjunto, usa a palavra Eixad. Ou seja, o marido, o homem vai deixar o pai e mãe, unir-se à sua mulher e vão se tornar uma só carne. Eixad. Então, marido e mulher, uma só carne. E são duas pessoas completamente diferentes. Mas o nosso Deus, ele é Eixad, é unidade composta. E é bem descrito isso na Bíblia porque diz, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, fez o homem, desçamos e confundamos as línguas. E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O textuário, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E também outra tradução diz, ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Espírito Santo nós vamos compreender que quando a Bíblia fala o Espírito do Pai, está se referindo ao Espírito Santo. Quando se refere dizendo o Espírito do Senhor, está se referindo ao Espírito Santo. A verdade prática é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para poder defender a nossa fé, né? Então nós estamos aprendendo também a defender a nossa fé e poder de alguma maneira ajudar as pessoas. Você adquire conhecimento não para sair discutindo com as pessoas, desfazendo as pessoas ou dizendo que sabe mais que as pessoas, mas primeiro, para defender a sua fé e segundo, para poder também trazer luz às pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 14, versículo 16, 17, 26 e o capítulo 16 do versículo 7 ao 14. Nós vamos agora para a nossa introdução, lembrando que é muito importante que você compreenda o decorrer desta lição, porque disso depende a defesa da nossa fé. E quem sabe também, né, no decorrer desses dias, Deus também possa usar a sua vida para trazer luz a alguém que esteja ao seu lado. A introdução está dizendo, a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e igual também ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica. Por quê? Porque desde a antiguidade existem muitas heresias sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o que nós vamos estudar a partir desta lição. Parte primeira da lição, o Consolador. No item 1, outro Consolador. Então, Jesus Cristo, quando ele ressuscita ao terceiro dia, prega ainda 40 dias, ressurreto ele prega, ele é assunto ao céu, depois de 10 dias e o Espírito Santo. 40 dias mais 10 são 50 dias. Então, ele ressuscita na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, tem uma festividade muito importante em Jerusalém, que era outra festividade importante. A Páscoa era importante, 50 dias depois da Páscoa, tinha uma festividade chamada Pentecostes, uma festividade muito importante. E ali o Espírito Santo é enviado pelo Pai e inaugura a igreja. O próprio Jesus disse, né? Vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. Então Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja.
E esse cuidado do Senhor Jesus Cristo, ele diz, né? Ele diz assim, outro. Mas o que significa essa palavra outro? Nessa passagem grega, ele está dizendo, a passagem ali é allos, significa outro da mesma natureza, da mesma espécie e também da mesma qualidade. Então Jesus, quando diz assim, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador, os discípulos entenderam que era alguém semelhante a ele, da mesma, da mesma natureza que ele. Por quê? Lá no Antigo Testamento, quando o povo israelita estava trazendo muita dificuldade ali em obediência no deserto, Deus falou com Moisés, falou, Moisés, eu não vou andar no meio de vocês, o povo é muito obstinado, eu vou mandar o meu anjo, vou mandar o anjo. Aí Moisés falou assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então se Jesus falasse que ia mandar um anjo para cuidar deles, eles iam dizer, Senhor, mas como é que o anjo vai cuidar tão bem de nós como o Senhor cuida de nós? Então ali a palavra outros, eles entenderam perfeitamente. Então o Espírito, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, né, como os testemunhos de Jeová, os TJs ensinam dessa forma, a palavra correta ali seria héteros, ou seja, Jesus dizia, eu vou enviar outro, hétero, ou alguém diferente, mas ele não falou a palavra, ele não usou essa palavra, ele não usou essa palavra héteros, ele usou a palavra semelhante, ele usou a palavra da mesma natureza, da mesma qualidade. Então a palavra que Jesus usou é a luz, a luz. E se os TJs, né, estivessem certos na sua tradução ou no seu modo, né, de interpretação, então a palavra ali não seria halos, ele teria usado um outro termo ali, e esse outro termo, ele denotaria o que? Diferença, denotaria a palavra héteros, não foi essa a palavra que o Senhor Jesus usou. E quando ele fala assim, o dicionário Vina explica, né? O termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. Então o termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Então Cristo prometeu enviar outro consolador, ele falou halos, outro como ele. Então essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus, que ele deixou claro aqui nessa passagem. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque existem traduções de maneira equivocadas. Então essas traduções que estão sendo traduzidas de maneira equivocadas, nós precisamos ter um grande cuidado com isso, porque essas pessoas estão vivendo no engano e estão dizendo então que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, e dizendo que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus disse, né? Vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Foi isso que confortou aqueles discípulos. No item 2, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo. Então Jesus, ele diz que enviaria o Paracleto. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então o que a tradução da palavra Paracleto é uma pessoa que defende alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, que significa ao lado de, o próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Alguém fala assim, mas pastor, Jesus também não é isso? Sim, Jesus também é isso. Jesus também é o nosso paracleto. Então é interessante porque nisso aí nós temos a convicção de que o Espírito Santo também é Deus, que Jesus também é Deus, justamente nessas semelhanças. Paracleto, então, é o Consolador. O Paracleto é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então essa é a função do Paracleto. Então essa função dizendo, né? Mas quando vier o Consolador, que da parte da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, veja bem, com letra maiúscula, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então Jesus está deixando muito claro que ele enviará outro, que ele enviará o Espírito Santo com letra maiúscula, e esse vai estar com a igreja. No item 3, seu uso no Novo Testamento. Então, o uso do Paracleto no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos de São João, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Então, 4 vezes que aparece a palavra Paracleto, refere-se a quem? Refere-se
ao Espírito Santo. Então, quando você vai ler lá nessas 4 passagens, você vai descobrir, dizendo aqui, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então está falando do que? Do Espírito Santo. Agora, além dele, o nome é aplicado ao Senhor. Então, Paracleto também é aplicado ao Senhor e traduzido por advogado, justamente aqui, numa das passagens mais conhecidas que nós temos, dizendo assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo também é o nosso Paracleto. Tá vendo só? Então, quando Jesus diz, vos enviarei outro Consolador, ele estará convosco, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. Então esse Espírito Santo, ele é na verdade um selo dentro de nós, ele é uma garantia de que nós vamos chegar aos céus. O Espírito Santo, ele é o dono da igreja, levando ela até o Senhor Jesus Cristo. Ele é o protetor da igreja aqui para apresentá-la ao Senhor Jesus Cristo imaculada, né? A perfeita, sem rugas, sem manchas. Então o Espírito Santo, ele está santificando a igreja, cuidando da igreja para entregá-la ao Senhor Jesus Cristo. Parte 2. Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, viu? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito de Javé ou Yavé, então a palavra que nós falávamos é sempre, né? Se falava muito de Jeová, então correto é dizer Javé ou Yavé. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Então o Espírito Santo, ele é Deus na vida de Sansão. Olha só, o Espírito Senhor possantemente se apossou dele, ou se apoderou dele. Então você vai perceber que no Antigo Testamento sempre se falava sobre o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, agindo sobre a vida dos reis, dos profetas, e nós entendemos então que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia de quando em quando. No Novo Testamento, ele já está permanente. Então o que está dizendo? O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, lá falando sobre Sansão. No entanto, na sequência, nós lemos que depois de ser ele traído por Dalila, olha só como é que já fala aqui no versículo, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, aqui numa passagem fala o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, na outra passagem já está falando o Senhor. Então, alternadamente se diz Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e depois alternadamente já diz o Senhor. Então é bem claro no Antigo Testamento que se está falando que o Espírito Santo é Deus. É muito fácil, né, de se entender dessa forma. Assim, tanto o Espírito de Javé ou Yavé, né? Ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro que no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele, Javé, que ele é Javé. Então o próprio Espírito Santo, tem hora que eu falo, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E agora o Senhor se retirou dele. Vamos fazer 2 comparações aqui para ficar melhor entendido. Olha só, Êxodo 17:7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui eles fizeram uma tentação, eles tentaram o Senhor, eles provocaram a ira do Senhor, lá em Êxodo 17:7. Agora nós vamos ver aqui em Hebreus, que Hebreus está citando o Êxodo 17:7, lá no Êxodo 17:7 dizendo, eles provocaram a ira a Javé, provocaram a ira a Yavé, provocaram a ira ao Deus Pai. Agora vem Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, esclarecendo, olha só. Portanto, como diz o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Agora vai explicar. Não endureçais o vosso coração como na provação no dia da tentação do deserto. Então, o escritor aos Hebreus está citando aquele Êxodo 17.
E diz assim: onde vossos pais, onde os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então o próprio Espírito Santo está dizendo: não endureçais o vosso coração como na provação no dia do deserto. O Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus, porque está dizendo, ó, o Espírito Santo está dizendo: vocês me provocaram. Não é para vocês me provocar, vocês crentes, não é para vocês provocarem da mesma forma que os israelitas me provocaram lá no deserto. Aí você vai ver o que os israelitas fizeram lá, você vai ler em Êxodo 17, e lá está falando quem? O próprio Deus. Então o Espírito Santo é Deus. E quando você vai conferir, né, que fala de forma alternada, né, no Antigo Testamento, você vai conferir aqui em 2 Samuel, capítulo aqui no 2 Samuel, no capítulo de número 23, versículo 2 e 3, deixa bem claro, olha só: o Espírito do Senhor falou por mim, quer dizer, o Espírito Santo falou por mim, Samuel dizendo, e a sua palavra esteve na minha boca, disse o Deus de Israel. Peraí, versículo 2, quem está falando? O Espírito do Senhor falou por mim. Quem falou? O Espírito Santo falou por mim. Aí versículo 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim, me falou: haverá um justo que domine sobre os homens e que domine no temor de Deus. Então, essa profecia de Samuel, primeiro ele começa dizendo: o Espírito Santo falou a mim. Depois ele disse: o Deus de Israel falou a mim. Significa o quê? Que o Espírito Santo é Deus, está falando de forma alternada, tá vendo? Então é muito claro no Velho Testamento nós percebemos que o Espírito Santo, ele é Deus. No segundo item aqui, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é onipotente. Então, o Espírito Santo é onipotente. Diz aqui em Romanos 15:19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que ele pregou aqui no poder, fazendo sinais, na virtude de quem? Do Espírito de Deus. Então ele é todo-poderoso, ele é onipotente. Então as Escrituras Sagradas deixam claras. Depois as Escrituras ensinam o seu Espírito Santo, ele é o Deus de milagres, ele é a fonte do poder, a fonte de milagres. Agora ele também é onipresente. Então nós já vamos ver em seguida que o Espírito Santo, ele é onipresente. Mas para ser onipresente, só Deus pode ser onipresente. Então ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos conferir aqui no Salmo, o Salmo 139 é muito conhecido. Aí o salmista está dizendo, né? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E ele vai citando os nomes. Se eu subir ao céu, tu está. Se eu descer ao mundo dos mortos, no céu, tu está. Então, para onde eu vou fugir de Deus? Então, é claro quem dizer o Salmo 139. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei do teu Espírito Santo? Ou seja, o teu Espírito Santo está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Imagina isso. O Espírito conhece todas as coisas, até a profundeza de Deus. Para conhecer é porque ele é Deus. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem e que nele está? Paulo fazendo a pergunta, né? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então está deixando bem claro. Conhece o coração do ser humano, o Espírito Santo. E ele é conhecedor do futuro. E o Espírito Santo, então, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele é Deus, só Deus sabe de todas as coisas, tanto anteriormente como o futuro. Só Deus sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo, né? Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o apóstolo Paulo nunca foi pego de surpresa em lugar nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo dizia para ele, vai lá pregar e vai acontecer assim, assim. Vocês lembram aquela passagem de que o Ágabo, ele faz uma profecia e diz que o dono daquele cinto iria ser preso em Jerusalém e o dono do cinto era Paulo? Ou seja, ali o Espírito Santo já estava revelando. E Paulo, então, disseram a Paulo, não desça lá, Paulo, você vai ser preso. Aí Paulo fala de uma forma interessante, cheia de fé, e fala assim,
assim: vocês estão querendo me constranger? Eu estou pronto não é para ser preso, mas para morrer pelo amor a Deus. Isso porque o Espírito Santo é onisciente, possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado também de Espírito eterno. Olha só, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então aqui aos Hebreus, né, capítulo 9, versículo 14, está deixando bem claro que o Espírito Santo também é chamado, né, também é conhecido como Espírito eterno. No item 3, suas obras, as obras do Espírito Santo são inúmeras, né? São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, porque vocês lembram quando o anjo, né, falou para a jovem Maria que ela teria o bebê? Então a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo é que operou esse milagre sobre a vida dela. E diz assim, ó: e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, olha as obras do Espírito Santo. Ele dá a vida eterna. O Espírito Santo dá a vida eterna, porque o que semeia na sua carne você fará o que? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito com letra maiúscula, do Espírito com letra maiúscula, você fará o que? A vida eterna. Por isso que o Espírito Santo mora dentro de nós e nos orienta para que nós possamos receber a vida eterna. Ele é o Senhor da igreja. Então também ele é o Senhor da igreja, ele que cuida dela para entregá-la imaculada ao nosso Deus. Só o Espírito Santo poderia ter este poder, né? Olhai por vós mesmos, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então que o apóstolo Paulo, ele está deixando claro: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Ou seja, o Espírito Santo que cuida da igreja, é ele que constitui bispos, pastores, presbíteros para cuidar da igreja, e ai daquele que estiver fazendo de maneira errada. Hoje nós temos grandes escândalos com pastores, grandes escândalos com lideranças dentro da igreja, mas ai daqueles. Por quê? Porque virá um juízo muito maior sobre a vida deles, porque o Espírito Santo os constituiu. E quando o Espírito Santo constitui alguém, o coração dele está humilde, está sincero, ele começa a fazer a obra, depois ele se corrompe e ele pagará um preço, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Ou seja, se Deus levantou alguém para fazer a obra, aquele alguém depois ele faz uma coisa errada, ele escandaliza, ele morre sem Cristo. Cristo não tem culpa daquilo. Por quê? Porque o dom de Cristo é sem arrependimento. Deus deu o dom para ele. Ele buscou quando ele era sincero, ele buscou quando ele estava no começo da sua carreira. Por isso que a Bíblia fala, né, sobre voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? É ter aquela mesma ousadia, aquele mesmo amor. Quantos de nós está faltando isso? Não somente obreiros, mas a todos nós, né? Que Deus possa nos guardar e nos abençoar. O Espírito Santo também, ele é o santificador dos fiéis. É só o Espírito Santo é que tem o poder de santificar o homem. O Espírito Santo também, ele habita nos crentes. Essa passagem é muito conhecida. Diz assim, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando fala isso aqui, as pessoas confundem, dizendo: tá vendo? O Espírito Santo habita em nós somos o templo, nós somos a igreja. Não, aqui dizendo: nós somos o templo, morada do Espírito Santo. Agora, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo é feito por vários membros, por isso não se confunda. O corpo de Cristo tem que estar unido, tem que estar ligado, você tem que estar congregando, tomando santa ceia, sendo batizado por alguém. Então a igreja de Cristo, ela é reunida. Agora nós individualmente somos morada do Espírito Santo, porque senão nós jamais conseguiríamos chegar diante de Deus se o Espírito Santo não nos ajudasse aqui nessa terra. Ele é o autor do novo nascimento. O Espírito Santo é o autor do novo nascimento. A Bíblia diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que nos dá nova vida. Ele é também o autor da vida. Ele é o distribuidor dos dons espirituais. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais para o que for útil. Diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai distribuir esses dons espirituais para que a igreja ela possa ser edificada, estar edificada. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo
que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Então fique atento, né, a tudo isso que está sendo ensinado. Para quê? Para que o Espírito Santo também te guie e te ilumine nesse ensinamento, para que quando alguém te questionar, você possa lembrar dessas coisas e falar com essa pessoa de maneira que amorosa, para conseguirmos alcançar essas vidas, alcançar esses corações. Parte 3. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente. Nas primeiras décadas depois do concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. Então vamos ver algumas delas, tá? Na letra A, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões da época, pois o foco, né, principal dos debates era o Filho de Deus. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre criatura produzida pelo Filho. Então ele imaginava que o Filho criou o Espírito Santo e era uma criatura, né, especial. É uma doutrina, um ensinamento errôneo, um pensamento totalmente errado. Um outro pensamento errado da época, tropicianos, eram uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura, né? O próprio Atanásio que chama ele dessa forma. Atanásio é interessante que ele tem o credo dele de forma maravilhosa, né? Atanásio, ele descreve, ele tem um credo que você deve ler para que você compreenda melhor a Santíssima Trindade. Então ele fala, quando ele fala da onipresença, onipotente, onipresente, onipotente, onisciente, ele fala assim, por exemplo, o Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. No entanto, não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. Ele fala, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, mas não são três onipotentes, e sim um onipotente. Então, o credo atanasiano, ele é maravilhoso. Então, Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, né? Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Era um ensinamento errôneo naquela época. Letra C. Nós temos os pneumatomacianos, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machoi, falar. Falar mal, contra, eram os opositores do espírito. Então Eustáquio de Sebaste, que viveu de 300 a 380, ele foi o principal defensor dessa heresia, né? O movimento negava a divindade do Espírito Santo. No item 2 aqui, as heresias na atualidade. O grupo religioso TJ é o seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Isso é um perigo, né? Por exemplo, a tradução do Novo Mundo é uma tradução errônea, viu? Então eles usam de uma maneira errônea nessa tradução, principalmente ali em São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus com letra maiúscula. Eles colocam, era um Deus com letra minúscula. Substitui o Espírito de Deus por força ativa. Então, na tradução ali em Gênesis 1 e 2, eles tiram ali a palavra Espírito de Deus por força ativa de Deus, e usa a expressão e todos ficaram cheios do Espírito Santo com letra minúscula em Atos 2 e 4, sendo que a expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida pela TNM, né, que é a tradução do Novo Mundo, por força ativa de Deus. Então é uma tradução errônea. Eu já citei em aulas passadas uma pessoa que eu vi ali na capital, em São Paulo, trazendo um ensinamento ali numa igreja, ali no Ipiranga, uma igreja central no Ipiranga, e ele disse que 15 anos ele participou dos TJ, mas quando ele foi estudar o grego, aí lá na faculdade, lá onde ele estava estudando, o curso lá dele, quando ele estava estudando, a pessoa traduziu, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus com letra maiúscula. Ele foi tentar corrigir o professor, e o professor respondeu para ele, falou assim, olha, eu sou ateu, não creio em Deus nem com letra maiúscula nem com letra minúscula, mas a tradução do original é letra maiúscula. Então ele passou a entender que Jesus realmente é Deus com letra maiúscula e se tornou então evangélico. No item 3, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que não há nada novo, né, debaixo do sol, como disse lá, como disse o sábio Salomão. Letra A, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Então lá no Alcorão está escrito assim, ó, sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim,
e anunciar ao mensageiro que virá depois de mim, cujo nome Ramad. Então eles entendem, eles traduziram dessa forma e entendem, né, que Maomé então é esse mensageiro. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega, veja bem, a palavra correta é Paracletos, e eles confundem a palavra Paraclitos, que significa renomado ao redor, ilustre, com a palavra Paracletos, que é a palavra original ali do grego, né? Então assim eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus, mas convém lembrar que o Consolador prometido por Jesus, ele é um Consolador que estará conosco para sempre. Então não poderia ser um ser humano, porque o ser humano morre, e ele estará conosco e habitará conosco, e vai nos convencer do pecado, da justiça, da verdade. Então você vê como que foi, né? Como que realmente eles entenderam errado essa passagem. Tanto é que essa palavra paraclitos deles nem existe nos originais, essa palavra, viu? Na letra B, resposta bíblica, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus, é para que fique conosco para sempre. Ou seja, não pode ser um homem, né? Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habitará convosco, estará em vós. Então tem como ser um homem, e que quando ele vier, o Consolador, que da parte do Pai eu hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, esse Espírito Santo nos leva a testificar de Jesus, né? E nós sabemos que os muçulmanos não testificam de Jesus, mas que eles têm por principal personagem, né, Maomé. Vamos lá, conclusão. Vimos que a deidade e personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante, que tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos para fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Não tem como, né? Verdadeiramente o Espírito Santo é Deus. Amém? Vamos para nossas perguntas. A quem mais o nome é Paracleto atribuído nas Sagradas Escrituras? Além do Espírito Santo, o próprio Jesus ali em João capítulo 2, versículo 1 é chamado de Paracleto, nosso advogado. Pergunta 2, como a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia? Então é revelada na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, porque ela é alternadamente, né, falado ali. Você vê no Velho Testamento, nós falamos, eles falam, por exemplo, ali o próprio Samuel falou, né, o Espírito do Senhor falou comigo. Ele falou assim, ó, Deus de Israel falou comigo. Então o Espírito Santo falou comigo, o Deus de Israel falou comigo. E também ali quando o apóstolo Pedro, né, Ananias e Safira, eles tentaram enganar Pedro, aí ele fala assim, não mentiste ao Espírito Santo. Depois, no versículo seguinte, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Então, alternadamente é colocado o nome Espírito Santo, depois o nome Deus. Pergunta 3, quais os principais grupos na antiguidade que negavam a divindade do Espírito Santo? São os arianistas, tropicianos e também pneumatomacianos. Pergunta 4. Quem segue a linha teológica dos arianistas na atualidade? Os TJ. Pergunta 5. Qual a resposta bíblica podemos dar em relação à crença estranha a respeito do Espírito Santo? Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre. Então é um ser que não morre. E os atributos dele de todo-poderoso, de onisciente. Então você percebe que o Espírito Santo é Deus e não uma pessoa como uma grande religião aí pensa ser, né? Então que Deus, através do seu Santo Espírito, possa fazer uma morada em cada coração e trabalhar nas mentes que estão no engano e que estão em dúvida, e que todos nós possamos nos aproximar mais e mais do único e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.